A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits Casa Nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Novos investimentos na saúde. Tudo novo no pronto-socorro municipal. A Prefeitura está fazendo uma reforma completa com nova pintura, pisos, rodapés, canteiros e portas, ampliação de uma enfermaria e instalação de novos ares condicionados. E as obras não param. Estão em andamento as reformas e adequações nos consultórios médicos, nas salas de exame, vacinação, raio-x e muito mais. Essa reforma melhora a estrutura de trabalho para toda a equipe. E o mais importante é que traz segurança, agilidade e conforto para todos os nossos pacientes. A Prefeitura também está construindo a nova lavanderia do hospital, uma estrutura planejada para permitir a ampliação da clínica médica em 25 novos leitos no andar superior. O hospital ainda vem aumentando o número de profissionais e ampliando a capacidade para exames e cirurgias eletivas. Outras melhorias também estão a caminho, com a aquisição de novos equipamentos, a reforma do telhado e a ampliação dos leitos de UTI. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Prefeitura de Paracatu inicia obras de construção da quadra esportiva do bairro Novo Horizonte. Especialista explica sintomas e tratamentos para tuberculose. Na reportagem de hoje da série especial sobre bullying, você verá as medidas tomadas pelos profissionais da educação para combater a violência entre os alunos. Simpósio debate energia renovável e agricultura familiar em Paracatu. Operação Nacional combate pedofilia e pornografia infantil nos 26 estados e no Distrito Federal e prende mais de 100 pessoas. Vereador de Paracatu, Ragos Oliveira, é preso durante a segunda fase da Operação Deuteronômio. 2 irmãos são vítimas de tentativa de homicídio no bairro JK. Tem os gols pelos campeonatos estaduais dessa quarta-feira e ainda os lances da vitória do Paracatu sobre o Lusiânia pelas quartas de final do Candangão. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Uma pesquisa revelou que o consumo de refrigerantes caiu entre os brasileiros. A crise econômica e uma vida mais saudável contribuíram para esse resultado.
Seu João até se preocupa com os efeitos do consumo de refrigerante na saúde, mas mesmo assim não troca a bebida por outra. Constantemente eu tomo, porque tem muito calor, né? É por isso que eu gosto muito de refrigerante. Eu não tomo álcool, mas refrigerante todo dia. O brasileiro bebe em média 14 latas com 350 ml de refrigerante por mês. É um volume alto, mas que vem diminuindo nos últimos anos. De acordo com a empresa de análise de mercado Euromonitor International, de 2017 para 2018 caiu 2,6%. Isso vem, claro, por questões relacionadas à busca por um estilo de vida mais saudável. Então o consumidor de fato tentando acomodar os produtos que ele gosta, mas o cenário de crise econômica agravou bastante o poder de compra do consumidor. Então, por perder um pouco desse poder de compra, ele se viu obrigado a repensar algumas decisões de compra, reduzir a frequência de compra de alguns produtos para poder mantê-los na sua cesta. Refrigerantes foi uma das categorias afetadas nesse sentido. Uma latinha de 350 ml pode ter cerca de 7 colheres de chá de açúcar, além de vários aditivos químicos. Segundo o Guia de Alimentação do Ministério da Saúde, não existe um nível recomendável de consumo de refrigerante. Por isso, a orientação dos nutricionistas é evitar ao máximo esse tipo de produto e trocar por opções mais naturais. Mas também é preciso tomar cuidado com os sucos industrializados. Alguns têm tanto açúcar quanto os refrigerantes. O melhor mesmo é o natural. Existe a opção do industrializado, daquela versão que é o integral. Mas aí tem que tomar muito cuidado com a composição. Então, dá uma olhada nos ingredientes, ver se realmente não tem aditivos, se não tem açúcar. Isso vem identificado ali na relação de ingredientes, né? E todos os remédios vendidos no Brasil podem ter reajustes acima da inflação a partir do próximo domingo. O reajuste, que acontece todo ano, foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão da Anvisa. Há mais de 20 anos, Tatiana vive com a dor causada pela enxaqueca. Já procurou diversos tratamentos e hoje gasta em média R$ 400 por mês com 6 medicamentos diferentes. Alguns são até importados. Por sorte, um deles eu consigo tomar do genérico. Agora o outro não. O outro eu tenho que comprar do laboratório mesmo. E ele é bem caro, a caixinha vem com 2 comprimidos só. E a dor de cabeça pode ser ainda maior para quem depende todos os meses de medicamentos de uso contínuo. O Ministério da Saúde ainda não anunciou, mas a partir de domingo, 31 de março, os remédios podem ter reajuste de até 4,33%. Se oficializado, ficará acima da inflação, que em 2018 foi de 3,75%. Nesta farmácia, na região central de São Paulo, o proprietário, que está no ramo há 18 anos, disse que será impossível não repassar o reajuste aos clientes. A margem já não é grande, né? Os descontos de certos laboratórios que a gente pega em distribuidora são bem, ou tem, né? De vez em quando nem tem, ou quando tem é 5%, 6%, né? Então a gente realmente não resta repassar para os clientes, né? O reajuste previsto em lei todos os anos tem como base o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse reajuste, que é autorizado pela CMED, ele incide sobre o preço máximo, que é um teto que a CMED estabelece para os preços de medicamento. A questão é que esse teto ele é muito elevado, que dá uma margem para as empresas de liberdade muito grande para praticarem o preço que elas quiserem. Segundo a pesquisadora em saúde do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, não há como fugir do aumento, mas é possível tomar algumas medidas para diminuir o impacto no bolso. Pesquisar preço entre redes distintas e mesmo dentro da mesma rede de farmácia pode existir diferenças. Outra medida também que pode ajudar o consumidor é dar preferência para os genéricos, né, que tem que ser por lei 35% mais baratos que o medicamento de referência. Celulares que explodem. Uma notícia que parece não muito perto da nossa realidade. Porém, em Paracatu, durante a última reunião da Câmara de Vereadores, uma cidadã que estava acompanhando os trabalhos na casa levou um tremendo susto quando seu aparelho de celular estourou dentro da sua bolsa. Porém, será que isso acontece com frequência? E o que fazer para evitar situações como essa? Pedindo a reportagem a seguir.
Estatisticamente, o número de ocorrências de celulares explodindo é baixíssimo frente ao total de smartphones em uso no Brasil, que já supera 220 milhões, segundo estudo divulgado esse ano. Mas muitas pessoas ainda têm essa preocupação, pois há casos que os celulares explodem próximo ao corpo de alguém que acaba se ferindo. Roberto Lopes, engenheiro de telecomunicações, destaca as causas e os sinais que os smartphones apresentam em casos de explosões. Esses casos acontecem em 1 em 1 bilhão, porque devido à quantidade de celulares que tem, isso não acontece com muita frequência não, tá? Mas pode vir a acontecer. E isso pode acontecer com celulares de marcas conhecidas, marcas mais caras, qualquer tipo de aparelho? Sim, isso pode acontecer com qualquer tipo de aparelho, com marcas caras. Inclusive temos várias marcas chinesas que estão entrando no mercado, que os celulares delas são muito bons, são de ótima qualidade, são até superiores a essas marcas conhecidas que tem, mas isso pode acontecer com qualquer marca. E quais são as causas? As causas são mau uso. O mau uso devido a intempéries da natureza. O cliente, várias vezes, ele coloca o telefone no bolso, o telefone não pode ser carregado no bolso, ele senta sobre o aparelho, ele carrega o aparelho de forma errada, jogando no aparelho ou usando o aparelho nas redes sociais enquanto o aparelho está sendo utilizado na carga. Tudo isso pode acarretar danos ao aparelho. Olha, eu costumo dizer que o aparelho ele é inteligente. E ele realmente é muito inteligente, o aparelho que nós usamos hoje. Ele vai te dar vários sinais. É só prestarmos atenção aos sinais que ele vai dar. Ele vai começar a esquentar bastante, ele vai começar a descarregar muito rápido, ele vai começar a dar sintomas de travamento, ele vai começar a estufar a tampa, a inchar a tampa dele vai começar a sair. Tudo isso são sintomas que o aparelho dá para a gente que ele não está com funcionamento legal. No caso que houve lá na câmara, ninguém se machucou, mas se esse celular estivesse próximo ao corpo da pessoa, no bolso, a pessoa até poderia ter se machucado. Há outros tipos de risco que os celulares oferecem com o mau uso? No caso desse aparelho, graças a Deus, ninguém sofreu dano nenhum. Mas se esse aparelho estivesse junto ao corpo da pessoa que estava utilizando ele, poderia dar uma queimadura de 1º, 2º ou 3º grau. E poderia, com essa explosão, dependendo do lugar onde tivesse, podia ter quebrado um osso para a pessoa sofrer uma cirurgia posterior. E há estudos também que falam que celulares também são cancerígenos. Então a pessoa deve ficar muito atento ao uso deles. Você deve usar o aparelho de forma correta, ler o manual. O pessoal, todos nós brasileiros não temos o hábito de ler o manual. Se todos nós lermos o manual, a gente vai ter uma vida de celular grande, útil e bem tranquilo, não vai acontecer acidente nenhum. Temos alguns aparelhos que estufaram e quebraram o touch devido ao aquecimento da bateria. Aqui para você ver, tá vendo? Trincado aqui em cima, por causa de estufamento de bateria. Esse aqui também é um outro aparelho de marca muito conhecida também, tá com a tela aqui embaixo quebrado devido a estufamento de bateria. Isso não é incomum. Isso pode ocorrer devido ao carregador pirata. Esse aparelho ele vai causar dano no seu celular. Ou ele vai queimar a placa, ou ele vai sobrecarregar a bateria, porque ele não trabalha com a voltagem correta e com a amperagem correta. Aí ele vai pegar e vai ocasionar danos ao seu aparelho. E aqui também temos uma bateria. Se você quiser saber se a sua bateria ela está estragada ou não, se ela está com risco de explosão ou não, você arruma uma superfície plana e coloca a sua bateria. Você vai ver que essa bateria aqui está um pouco balançando, ela tinha que ficar retinha, o ideal seria ficar reto. Se você olhar o corpo dela também, você vai ver que o corpo dela também está bem inchado. Isso aqui é sintoma que a sua bateria não está com bom funcionamento e corre risco de explodir a qualquer momento ou danificar o seu aparelho. E a CPI do Senado, que apura a tragédia em Brumadinho, ouviu hoje o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Ontem, 3 outras barragens da mineradora tiveram um alerta de risco de rompimento.
O ex-presidente da Vale, que deixou a empresa 37 dias depois da tragédia, começou seu depoimento lendo um relatório por cerca de 15 minutos e, em seguida, foi questionado pelos senadores sobre os motivos do rompimento e as consequências para as populações que vivem no entorno dos rios atingidos pela lama. O depoimento acontece um dia depois que mais 3 barragens da Vale, em Minas Gerais, entraram em alerta máximo para o risco de rompimento. 2 delas ficam em Ouro Preto e a outra em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Sirenes tocaram ontem à noite no distrito de Macacos, em Nova Lima. O nível de risco da barragem da mina Mar Azul subiu de 2 para 3, que significa rompimento ou risco iminente de se romper. Esta é a segunda vez que as sirenes são disparadas em pouco mais de um mês. Moradores da área de maior risco já haviam sido retirados de suas casas em 16 de fevereiro. Em Ouro Preto, as barragens Forquilha 1 e 3 também passaram para o nível 3. De acordo com a mineradora, as sirenes também foram acionadas de forma preventiva. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi nessa quarta-feira à Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, do Senado, defender a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. A dívida pública dos estados foi o principal tema da audiência pública entre senadores e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o ministro relatou os principais motivos que levaram as gestões estaduais a acumularem dívidas e destacou os gastos com a Previdência como o problema principal. O problema previdenciário é muito sério e o nosso sistema previdenciário está quebrando antes da população envelhecer. A população brasileira, o envelhecimento está em torno de 10%, 11%, os idosos como fração da população. E nós já estamos com o sistema no limite. Golfadas de 40 bilhões, o déficit aumenta a 40 bilhões a cada ano, o que é absolutamente insustentável. Nós lançamos não só um sistema previdenciário que corrige, ele precisa de potência fiscal, e aí quando eu digo que nós precisamos de pelo menos 1 trilhão, é a responsabilidade com as futuras gerações. Se fizermos menos de 1 trilhão, não tem problema. Nós estamos sacando contra nossos filhos e netos. Considerada pela equipe econômica do governo como medida prioritária para a recuperação das contas públicas, a nova Previdência é um fator importante para desonerar os estados. Estimativas do Ministério da Economia apontam que no final de 2017, a Previdência Pública da União, estados e municípios estava no vermelho em mais de 7 trilhões de reais. Se a proposta da reforma for aprovada, o governo pretende economizar 1 trilhão de reais em 10 anos. No Senado, o ministro Paulo Guedes defendeu uma agenda econômica positiva para os próximos meses, como o Pacto Federativo com uma distribuição maior de recursos para os entes da federação. Nós deveríamos examinar a conveniência, e aí é uma coisa que a classe política que tem que assumir esse protagonismo, de mandar o Pacto Federativo para o Senado. Porque trata-se de redesenhar, não é só salvar esse ano as finanças de estados, municípios e da União. Trata-se de redesenhar as finanças públicas no Brasil, corrigindo esse mal sistêmico que vem do modelo econômico, com esses recursos centralizados excessivamente no governo federal, atribuições, recursos, tudo no governo federal. Paulo Guedes também comentou sobre o fim da Lei Candir, legislação que beneficia o setor produtivo com descontos no ICMS, o imposto dos estados em operações relativas à circulação de mercadorias e serviços. Ele defendeu um imposto único compartilhado com os estados. Nós vamos compartilhar e vamos simplificar os impostos. Então vai existir o imposto único federal compartilhado com estados e municípios. Então essas provisões nós estamos fazendo, esse plano do Valderi vai garantir que tanto a Lei Candir quanto o Fundo de Exportações, não haja mais conversa sobre isso. Ele vai provar que linha por linha, ano por ano, estado por estado, vai haver ganho para todo mundo. O ministro disse que em até um mês o governo vai apresentar um plano de equilíbrio financeiro para os estados. O programa vai contar com 10 bilhões de reais do orçamento da União. Nós estamos lançando um programa que nós chamamos de Plano ou Programa de Equilíbrio Financeiro.
Já separamos no orçamento monetário 10 bilhões, mas eu acho que nós vamos conseguir aumentar isso, dependendo justamente se a reforma da Previdência passa, se nós começamos a avançar nessa direção, vai se abrir naturalmente uma folga fiscal e nós podemos aumentar isso. E ao todo, 7 dos 22 ministros de Bolsonaro foram ao Congresso dar explicações sobre suas respectivas pastas. Além da economia e também educação, saúde, meio ambiente, minas e energia, relações internacionais, justiça e segurança pública participaram. O ministro Sérgio Moro explicou seu pacote anticrime aos membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele defendeu a aprovação do texto na íntegra e disse que faria o possível para convencer os parlamentares. O objetivo do texto é reforçar o combate ao crime organizado, à violência e à corrupção. Neste ponto pode estar o principal entrave para o andamento do projeto no Congresso. Moro chegou a dizer que prefere retirar o texto a vê-lo modificado. Nenhum deputado ou deputada me solicitou a retirada das provisões da corrupção do projeto, né? Eu, particularmente, se houvesse uma solicitação dessa espécie, eu jamais concordaria. Eu acho que os 3 temas estão relacionados, aí eu preferia tirar o projeto. Dos destaques internacionais, a União Europeia decidiu proibir a utilização de embalagens de plástico descartáveis. Copos e canudos serão banidos a partir de 2021. As novas regras foram aprovadas por larga maioria no Parlamento Europeu, com 560 votos a favor, 35 contra e 28 abstenções. Elas proíbem a venda de produtos plásticos de utilização única em todos os países da Comunidade Europeia a partir de 2021 e ainda criam obrigações aos produtores de plásticos em relação à gestão e limpeza dos resíduos. Os produtos a serem banidos, que já têm alternativas disponíveis, incluem cotonetes, garfos e facas, pratos, canudos, mexedores de bebida e embalagens de comida feitas de plástico ou de isopor. Para outros itens considerados necessários, o foco será limitar o uso e, em alguns casos, estabelecer obrigações de limpeza para os fabricantes. Pelas novas regras aprovadas pela União Europeia, todas as garrafas plásticas precisarão ter ao menos 30% de material reciclado até 2030. No próximo bloco, Operação Nacional combate pedofilia e pornografia infantil nos 26 estados e no Distrito Federal e prende mais de 100 pessoas. O vereador de Paracatu, Ragos Oliveira, é preso durante a segunda fase da Operação Deuteronômio. E ainda 2 irmãos são vítimas de tentativa de homicídio no bairro JK. Os detalhes já já. Novos investimentos na saúde, além da reforma do pronto-socorro municipal, da construção da nova lavanderia e de muitas outras melhorias em andamento, a Prefeitura já entregou esse ano a nova unidade básica de saúde do bairro Vila Mariana, com capacidade para atender mais de 5.000 usuários mensais e estrutura completa para a clínica odontológica, consultas médicas e muitos outros serviços. Agora, recebendo essa estrutura, a gente vai promover a saúde de uma melhor forma para a população, podendo atender as pessoas com mais conforto. Após uma reforma completa, a Prefeitura reinaugurou também a Unidade Básica de Saúde do bairro Primavera, com muito mais segurança para atender a comunidade. Conseguiu trazer diversas melhorias para os pacientes e para a equipe. Recebemos diversos equipamentos novos. São melhorias que vão garantir que a gente consiga atender cada dia melhor a comunidade. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob, o melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e
e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.